Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TV CBH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. No último dia 14 de julho agora de 2021, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um grande crime, que foi a autorização para o governador de Minas construir na região metropolitana uma obra faraônica, autoritária, ecocida, hidrocida, eleitoreira, que é o Rodoanel. Queremos dedicar esse programa para ecoarmos mais um pouco das lutas justas e necessárias contra essa obra eleitoreira, contra esse dragão do apocalipse que será o Rodoanel. Preste atenção. Através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, no programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre o projeto anunciado pelo governador do estado de Minas Gerais de se construir o terceiro Rodoanel em Belo Horizonte e que afetará de forma brutal toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Se construído, esse Rodoanel será de fato um rodominério para que a mineradora Vale e outras mineradoras tenham infraestrutura para continuar ampliando a mineração em Belo Horizonte, região metropolitana, o que é inadmissível. Vivemos um tempo perigoso. O capitalismo, máquina de moer vidas, está funcionando a todo vapor, triturando vidas de bilhões de pessoas e de outros seres vivos da biodiversidade. Clamores ensurdecedores brotam dos porões da humanidade. Gemendo em dores de parto, a Mãe Terra clama para ser salva, pois está sendo sacrificada impiedosamente pelos grandes projetos capitalistas. Medo, insegurança e insensibilidade atingem a todos e todas. Atualmente, insiste em imperar uma mística anti-evangélica do descompromisso com os pobres e com a luta por justiça. Os pobres, além de empobrecidos, são marginalizados, injustiçados e acusados de serem os responsáveis primeiros pela sua situação de miséria. Inverte-se a realidade. Os verdugos tentam parecer bons samaritanos. Pela ideologia dominante, as vítimas são consideradas vagabundas, irresponsáveis e bagunceiras. Neste contexto dramático e no meio da mais letal pandemia dos últimos 100 anos, o desgovernador de Minas Gerais anunciou recentemente o projeto de construir o terceiro Rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana. Belo Horizonte já tem 2 rodoanéis. O primeiro, a Avenida do Contorno, e o Anel Rodoviário, segundo. Com cerca de 6 milhões de pessoas, Belo Horizonte e as 34 cidades que conformam sua região metropolitana constituem a terceira maior aglomeração urbana do país, representando em torno de 40% da economia e 25% da população do estado de Minas Gerais. Se for construído, o Rodoanel será, na prática, rodominério para a mineradora Vale S.A. e outras mineradoras ampliarem mineração em Belo Horizonte e região metropolitana, e poderá estrangular o abastecimento público de água em Belo Horizonte e região metropolitana, pois passaremos da crise hídrica ao colapso e exaustão hídrica para 6 milhões de pessoas. A previsão é que o Rodoanel tenha mais de 100 quilômetros de extensão, pista dupla, autoestrada da morte de primeiro mundo, com 4 alças, alça norte, alça sul, alça oeste e alça sudoeste. O governo de Minas investirá 4,5 bilhões de reais
dinheiro oriundo da Vale S.A., mediante o acordão do governo Romeu Zema com a mineradora, ignorando a dor e os direitos das comunidades atingidas na bacia do Rio Paraopeba pelo crime e tragédia da Vale a partir de Brumadinho. Prevêem-se 5 anos de obras para construí-lo, mediante concessão para uma grande empresa via parceria público-privada, para construir, implantar, operar e manter durante décadas. Serão desapropriados terrenos e imóveis em uma faixa de 170 a 400 metros de largura, mais ou menos, em uma extensão de mais de 100 quilômetros. Serão milhares de desapropriações, que serão paulatinas, uma alça de cada vez. A primeira desapropriação está prevista para acontecer em 2023, ou seja, após as eleições de 2022. Projeto eleitoreiro. Para evitar adensamento populacional ao lado, o Rodoanel terá acessos reduzidos, só de 8 em 8 quilômetros. Ou seja, na prática, o Rodoanel será rodominério. Será uma muralha da China com mais de 100 quilômetros de extensão que irá sitiar, confinar, ilhar ou separar centenas de bairros em 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é um absurdo. Eis um critério de seleção da empresa construtora: menor valor de contrapartida pelo poder concedente, o Estado. Critério capitalista que privilegia as maiores empresas. Desde 2007, já houve várias licitações para construir este rodoanel, alças norte e oeste, mas foram todas anuladas. Por que não esperar o fim da pandemia para discutir com o povo este megaprojeto? Por quê? Dizem que o traçado proposto é uma diretriz, podendo a concessionária modificá-lo na hipótese da evolução dos projetos indicar soluções de melhor visibilidade. Absurdo! A empresa construtora poderá definir o trajeto, onde passar, o que afetar ou não. Isso é liberdade total para os interesses do grande capital. Está previsto preço quilométrico de pedágio por câmeras, 35 centavos por quilômetro. Ou seja, para percorrer os mais de 100 quilômetros do Rodoanel, um automóvel pagará acima de R$ 35 de pedágio. Futuramente, esse valor aumentará, provavelmente. Dizem que terá menos 10% de emissão de gás carbônico. Mentira! Se aumentará o trânsito, como é que diminuirá a emissão de gás carbônico? O projeto do Rodoanel ignora que todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte já foram conectadas por ferrovias com linhas de trens de passageiros transportando o povo até a capital mineira. Para melhorar os problemas de mobilidade, o justo e necessário é resgatar as linhas de trens entre as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e restabelecer o transporte de passageiros via trens entre todas as cidades da região metropolitana, conectando-as com Belo Horizonte, ampliar o metrô para a região metropolitana e superar as injustiças reinantes no transporte público através de ônibus. Não é ético usar dinheiro da reparação de um crime e tragédia que matou 273 pessoas, matou o Rio Paraopeba e violentou brutalmente milhares de pessoas e comunidades para construir infraestrutura que vai beneficiar o grande capital. E, acima de tudo, reparação do crime da Vale S.A. precisa ser para fortalecer as condições de vida. Quais? Fazer saneamento, produção de alimentos saudáveis de forma agroecológica, indenizar os atingidos e atingidas de forma integral. Descentralizar a megalópole é o caminho, o que exige preservar o meio ambiente.
O projeto do Rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana, ignora o caráter imprescindível do Parque Estadual Serra do Rola Moça para o Estado, para os municípios e para a biodiversidade. Ignora e sacrifica mananciais que abastecem Belo Horizonte, região metropolitana, sacrificará milhares de famílias que vivem da agricultura familiar, violentará fauna, flora, nascentes, cachoeiras, Mata Atlântica, cerrado com campos rupestres, cavernas, áreas de proteção ambiental e agredirá patrimônio histórico, arqueológico e cultural, como sítios arqueológicos, cavernas com pinturas rupestres, cemitérios, entre outros. Comunidades quilombolas também serão afetadas. Assim, o projeto do Rodoanel, esse rodominério, é obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia. Por isso, o projeto do rodominério exige rechaço, repúdio implacável e não pode nem ser iniciado. A chegada de um grande projeto em um território é sempre envolvida por campanha publicitária espetacular que anuncia estar chegando à região uma alavanca de desenvolvimento social, geradora de emprego e que não irá causar grandes males à já tão sofrida natureza, à biodiversidade e às pessoas. Chefes da política, da economia e até da religião são cooptados e muita gente seduzida. Assim, o povo acolhe esses grandes projetos como se fossem benfeitores que trarão emprego e melhorias sociais, mas logo descobre que se geram poucos empregos e não raras vezes em condições análogas à de escravidão. Acontece o que ensina a fábula do escorpião e o sapo, que narra: um escorpião pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que não há motivo para o sapo temer tal traição, pois se picasse o sapo, esse afundaria e o escorpião, da mesma forma, iria junto afogar. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho, o escorpião, de fato, aferroa o sapo, condenando ambos. Quando perguntado por quê, o escorpião responde que esta é a sua natureza. Isso mesmo, a natureza do capitalismo é aferroar vidas o tempo todo e cada vez com mais veneno. O funcionamento do capitalismo exige expansão, crescimento sem limites. Isso é impossível, pois a natureza precisa de tempo para se recuperar das agressões. A mercadoria, base da acumulação do capital, destrói o ambiente e explora os trabalhadores. Portanto, não dá mais para acreditar que na nossa caminhada na vida o capitalismo seja a melhor companhia. As cidades, a partir das metrópoles, estão se tornando cidades-empresas com muitos megaprojetos que são verdadeiras torres de Babel. A gula especulativa das grandes empresas e dos seus acionistas parece não ter fim. Os pobres estão sendo expulsos para as periferias das periferias. A história, a cultura e a dignidade humana vão sendo tratoradas para dar lugar a arranha-céus, outras torres de Babel. Faz bem recordar que Deus criou, nas ondas da evolução, tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Conta-se que alguém teria perguntado a Deus por que ele resolveu descansar após o 6º dia. Deus teria dito que já tinha criado tudo com muito amor e para o bem da humanidade e de toda a biodiversidade. Quando viu que faltava criar a cidade, o Deus Criador concluiu que seria melhor
descansar. Tudo isso exige rodominério? Não. Preservação do meio ambiente? Sim. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você mais um pouco da luta justa, legítima e urgente para impedirmos a construção do rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. Espere aí e voltaremos já já. 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Quero socializar com você mais um pouco da luta justa, legítima contra o rodoanel, que é uma grande mentira, porque dizer que rodoanel na região metropolitana vai resolver os problemas de mobilidade, de trânsito em Belo Horizonte e região metropolitana é um absurdo. A solução verdadeira e real, de forma justa, para os problemas de mobilidade em Belo Horizonte, região metropolitana, acontecerão com 3 obras. Primeiro, ampliação do metrô para várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo, resgate do transporte de passageiros através de trens, coisa que existia várias décadas para trás. Eu conheço tese de doutorado na UFMG demonstrando que as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte eram conectadas muitas décadas atrás através do transporte de passageiros através de trens e também pela melhoria do transporte público de ônibus. Agora, construir rodoanel, que será na prática rodominério, infraestrutura para as mineradoras continuarem ampliando mineração em BH e região metropolitana, isso é inadmissível. Preste atenção em um pouco mais dessa luta justa e necessária. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e aqui falo em nome da Comissão Pastoral da Terra, falo aqui também em nome do movimento de Belo Horizonte, região metropolitana, radicalmente contra o rodoanel, rodominério na região metropolitana. Falo aqui também em nome da Pastoral da Moradia e do Movimento Nacional de Luta por Moradia, junto conosco fez um grande ato, mais de 1.000 pessoas anteontem nas escadarias da Assembleia Legislativa e que está de novo se manifestando nesta manhã. Hoje, dia 25/6, veja bem, 25 de junho de 2021, celebramos com luto, com dor e com luta, 2 anos e meio do crime e tragédia da mineradora Vale S.A. com a cumplicidade do Estado. Reafirmamos aqui nosso repúdio mais uma vez ao acordão e à postura das chamadas instituições de justiça. O dinheiro do acordão é dinheiro do crime. E aí, inicialmente, assino embaixo de tudo que o nosso querido Dom Vicente colocou aqui. Nós vamos reafirmar sempre que o acordão feito pelo governador Romeu Zema com a Vale, com o apoio das instituições de justiça, não foi acordo, foi acordão, foi negociata, foi vender os direitos sagrados das pessoas, famílias e comunidades atingidas de toda a bacia do Rio Paraupeba, ignorou, não respeitou a participação dos populares. Repudiamos também aqui a postura do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que se apequenaram, porque se ajoelharam diante dos pés da Vale e diante do poderio do governador Romeu Zema. Os Ministérios Públicos, Estadual e Federal e Defensoria Pública, têm missão constitucional de defender com cabeça erguida os direitos do povo, do meio ambiente. E não pode se acovardar, se apequenar, se ajoelhando diante dos interesses do capital. Repudiamos também as tratativas aí, porque estão
querendo, deputada Beatriz, transformar esse acordão como uma amostra a ser seguida. Já estamos ouvindo os clamores das milhares de comunidades atingidas na bacia do Rio Doce, estão dizendo, olha, Frei Gilvander, agora em nome desse acordão lá, quero fazer um novo acordão aqui na bacia do Rio Doce, estão chamando de repactuação, eles criam umas palavras bonitas, né? Mas para continuar apunhalando, repudiamos isso, repudiamos mais uma vez aqui o acordo que o Ministério Público do Estado de Minas já firmou com a mineradora chinesa, chamada mineradora San, sul-americana de metais, para abrir uma mega mineração no norte de Minas, fazer o mineroduto com mais de 550 quilômetros do norte de Minas para Ilhéus da Bahia, arrasando a região semiárida do norte de Minas. Repudiamos. Nós exigimos que os Ministérios Públicos Estadual e Federal e a Defensoria retome a responsabilidade constitucional que eles têm. E estamos aqui para dizer em alto e bom som, conforme a companheira Adriana Souza afirmou aqui, nós queremos aqui dizer sim, esperamos que seja aprovada a emenda número 216, que exclui o Rodoanel do projeto de lei 2508. Estamos aqui também clamando para que seja inserido ainda, espero que a deputada Beatriz, os outros deputados aí sensíveis à vida tenham condições de inserir uma emenda para a construção de 400 mil moradias no valor de 4 bilhões de reais. Por que isso? Porque 273 mortes, lama e sangue, milhares de famílias chorando seus mortos, 10 deles ainda não encontrados, debaixo da lama assassina da mineradora Vale S.A. É daí que vem os 11 bilhões que o governador Romeu Zema, em conluio com a mineradora Vale S.A., em conluio com as instituições de justiça, Ministério Público Estadual e Federal e Defensoria Pública de Minas, e agora com os deputados estaduais, querem gastar longe da bacia do Rio Paropeba. Para onde vai o dinheiro da reparação dos atingidos e das atingidas? Perguntamos. Para comprar avião para a polícia? Para fazer melhorias na cidade administrativa? Para fazer asfalto em cima de calçamento? Para fazer rodominério, uma obra do capeta, na região metropolitana de Belo Horizonte? Rodominério, um dragão do apocalipse, para golpear mais ainda a região metropolitana de Belo Horizonte? É o que querem com o projeto de lei 2508 de 2021, o do acordão do governador Romeu Zema com a mineradora Vale. São emendas, tem muitas emendas aí colocadas nesse PL 2508, que são emendas eleitoreiras, emendas imorais, sujas de sangue e lama, visando reforçar a campanha para a reeleição do governador Zema e a reeleição também dos deputados de centrão, de direita, que o apoiam. Para se ter ideia da imoralidade, são 253 emendas e nenhuma emenda para a Universidade Federal de Minas Gerais ou para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, desenvolverem vacinas contra a Covid-19 para salvar vidas. Nem um tostão sequer dos 11 bilhões para salvar vidas. Pior, o PL 2509, também do governador Zema, tramitando na Assembleia Legislativa, visa extinguir a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan em Minas Gerais. Digo do PL 2509. O movimento de Belo Horizonte, região metropolitana, contra o Rodoanel, rodominério, é contra o uso politiqueiro do dinheiro das mortes do crime e tragédia da Vale S.A. a partir de Brumadinho. O movimento é contra a aprovação do Rodoanel, que consta do PL 2508, especialmente no momento em que o povo mineiro, principalmente as camadas mais vulneráveis da população, enfrentam a pandemia da Covid-19, enfrentam a política genocida do inominável antipresidente, enfrentam o desemprego e a fome causada por esse desgoverno federal em conluio com o governador Zema em Minas Gerais. Esse dinheiro poderia ser usado para ajudar nossa população com projetos que garantam a melhoria da saúde, da educação,
e do meio ambiente na bacia do Rio Paraupeba para beneficiar diretamente os milhares de famílias e comunidades atingidas pelos crimes da Vale S.A. Os 3,5 bilhões de reais podem ser utilizados na construção de 400 mil moradias populares em um estado cujo déficit habitacional está acima de 700 mil moradias. É um absurdo milhares de famílias continuarem sem moradia há décadas. O governo de Minas não faz nenhuma casa como política habitacional, nem em Belo Horizonte, nem na região metropolitana. Nesse sentido, apoiamos firmemente a reivindicação justa e legítima do movimento de moradia e da pastoral da moradia de Belo Horizonte, região metropolitana, que exigem a aprovação de uma emenda no valor de 4,5 bilhões, é isso mesmo, 4,5 bilhões para construir 400 mil moradias, e não apenas 40 mil moradias em Minas Gerais. Construir essas moradias prioritariamente em Belo Horizonte, na região metropolitana e na bacia do Rio Paraupeba, para milhares de famílias atingidas pelo crime da Vale S.A. Defendemos com intransigência a aprovação da emenda, repito aqui, da emenda 226, de iniciativa da nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, emenda que exclui integralmente, 100% do PL 2508, a construção do Rodoanel, obra absurda, obra hidrocida, que é para acabar com as águas da região metropolitana de Belo Horizonte, obra ecocida, que mata a biodiversidade de toda a natureza, obra que é rodoconurbação, que vai reunir as 13 cidades da região metropolitana, colar tudo, transformar 14 cidades junto com Belo Horizonte em uma única cidade, acabando com a região, com as áreas rurais. É rodovia da morte esse Rodoanel, é cavalo de Troia, é dragão do apocalipse, é obra eleitoreira, injusta sob todos os aspectos. O Rodoanel, conforme disse Dom Vicente, uma obra, uma grande rodovia, uma infraestrutura para cometer outros crimes, é para ampliar mineração em Minas Gerais. Por isso, nós não admitimos e clamamos, pedimos, imploramos, exigimos aos 77 deputados e deputadas da querida Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que retirem integralmente esse Rodoanel desse PL 2508. Somos contra o uso do dinheiro sujo de sangue e lama que deveria ser para reparar os crimes cometidos pela Vale S.A., especialmente em Brumadinho, para outros fins, principalmente para a construção de uma obra faraônica, fora de hora, e para a qual o próprio Estado de Minas, o governo de Minas, diz não ter ainda definida a viabilidade técnica, além de não ter licenciamento ambiental ou transparência sobre a remoção e o reassentamento dos milhares de moradores na rota desse traçado. Esse Rodoanel é para ser uma grande rodovia com 106 quilômetros de 160 metros de largura, 200 metros de largura, 300 metros de largura, chegando-se até 500 metros. Então imagine uma autoestrada rasgando brutalmente 13 municípios da região metropolitana. Nessa faixa serão milhares de famílias desapropriadas, pequenas propriedades, milhares de desapropriações e de demolições. O Rodoanel causará ainda destruição, reafirmo, de fauna, de flora, da agricultura familiar, de unidades de saúde. Dezenas de escolas estão na rota para ser demolidas. Destruirá patrimônio histórico, arqueológico, cultural. Uma tragédia esse Rodoanel. O projeto do Rodoanel é proposta construída de forma autoritária e acelerada, com total exclusão das comunidades duramente atingidas em caso de sua realização. Trata-se de obra que acarretará inúmeros e gravíssimos impactos socioambientais, impactos hídricos irreversíveis, extremamente negativos a pelo menos 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, e que, diante da maior crise hídrica em 100 anos,
acarretará o colapso hídrico com a exaustão no abastecimento público de água na inteira região metropolitana de Belo Horizonte. Gratidão pela sua atenção, que a luz e a força divina continuem nos guiando sempre na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética.